Eu vou dizer aqui para vocês um pouco da aula que eu presenciei ontem da doutora Tereza Scardo, que é uma referência pra gente em harmonização orofacial. Tudo que eu vou falar agora foi depois de muita revisão bibliográfica que ela fez, de artigos de muita seriedade, randomizados, reconhecidos mundialmente, e que ela chegou a determinadas conclusões para repassar para a gente essas informações, nós profissionais da área da estética avançada. Bom, primeiro, que as 3 marcas mundialmente conhecidas e com registro em Anvisa aqui no Brasil, mais aceitas, são Dysport, Botox e Xiaomi. Então, são as marcas mais estudadas, por assim dizer. Segundo, que os estudos mostram que quando a gente faz a diluição molhada, que por assim dizer, que é uma diluição um pouco mais diluída, com soro fisiológico, a gente tem menos intercorrência. E vocês já sabem, que quando eu ensino para os meus alunos a técnica pimenta, ela é uma diluição um pouco mais diluída com soro fisiológico para proteger os alunos de intercorrência. E eu sempre falo isso para vocês. De 300 casos de pacientes que ela observou, não teve intercorrência alguma com a diluição molhada. Terceiro, é comum intercorrências com toxina botulínica acontecerem quando aplicado muito próximo à sobrancelha, na região do forame supraorbitário e da incisura, porque a toxina ela migra para esse buraquinho, para esse forame e cai no músculo elevador da pálpebra superior. E isso pode proporcionar a uma paralisia do elevador da pálpebra superior, ficando a queda palpebral, que é muito difícil da gente reverter. Bom, então se a gente quer proteger o paciente, evitar fazer nesta região, ok? Ou dar uma distância de segurança adequada e fazer a diluição molhada. Outra coisa mais importante, quarto, evitar relaxamento do músculo frontal de pacientes que já têm pálpebra sobrando, ou seja, já tem uma pálpebra em excesso de pele. Então ela fala, os artigos falam muito sobre a questão de evitar a paralisia do músculo frontal. E outra coisa importante, nos estudos também foi visto que, ao longo do tempo, o músculo passa a ter inatividade pelo número de vezes que a gente faz a toxina botulínica. Então ele passa a não mais elevar. Então, nesses pacientes, a recomendação é a gente procurar fazer outras técnicas, como preenchimento, bioestimuladores, peeling de fenol e outros. Então, evitar fazer nos pacientes que já têm essa queda de pálpebra. Ou fazer terapias associadas. Quinto, como o músculo já vai ficando aos poucos inativado pelo número de vezes que a gente faz a toxina, é importante que a gente utilize a toxina, então, nos músculos depressores, porque eles a gente quer sim inativá-los, porque eles fazem com que a nossa pele da região do terço inferior caia, tenha pitose. Então, nesse caso, sim, é legal a gente fazer nos músculos depressores, para nos ajudar a melhorar a qualidade estética dessa região. Mas nos elevadores, já não tanto. Sexto, evitarmos áreas de risco. Já falei para vocês da região do forame infraorbitário, que pode paralisar a região do músculo elevador da pálpebra superior. Outro músculo importante de não se fazer é o depressor do lábio inferior. Correr dele. Como? Aprendendo os pontos certos de fazê-lo. E vocês que são os meus alunos sabem já fazer da forma pimenta, que protege muito essa região e evita intercorrências e não faz com que vocês peguem o depressor do lábio inferior. E não fazer o mentoniano, porque ele é um músculo elevador. E como eu disse para vocês, o elevador a gente deve evitar de fazer, porque a gente não quer perder a ação dele. Outra coisa importante, se acontecer alguma intercorrência com toxina botulínica, como por exemplo queda de pálpebra, assimetria labial, enfim, é o uso de energia para poder fazer com que esses músculos fiquem ativados novamente. E
Depois eu vou mostrar para vocês um caso incrível, né, que a gente fez de reversão de toxina botulínica com sucesso, que foi, né, assim, incrível, e eu ensino para os meus alunos a como fazer. Mas o que a gente tem para dispor para os pacientes é energia e um colírio com uma substância especial que pode ser utilizado para melhorar a atividade muscular da região. Sétimo, né? Eu acho que foi muito falado também a questão de conservação da toxina em geladeira na temperatura ideal. Transporte dessa toxina, paro dela com delicadeza, não permitindo, né, que a gente forme muitas quebras, né, das ligações químicas, principalmente da cadeia ativa, o que pode até provocar a questão da formação de anticorpos em relação ao SNAP25, que é a proteína que a gente bloqueia, né, que a gente quebra, que não permite a entrada depois da acetilcolina, fazendo com que não tenha liberação dos neurotransmissores. Então, muito importante a questão das toxinas que têm muitos fragmentos, né, da cadeia ativa, porque essas toxinas elas têm a tendência a provocar mais formação de anticorpos contra a toxina botulínica. Outra coisa importante é atentar quanto à questão de toxinas ilegais, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, porque essas toxinas às vezes até podem agir muito bem, fazer a paralisia muscular que a gente quer, porém podem provocar mais anticorpos contra a toxina e às vezes o paciente não ter mais o efeito dela. Bom, oitavo, o mecanismo de ação das toxinas em geral são iguais. As mais estudadas mundialmente, Dysport, Xalmin e Botox, a gente consegue ter mais precisão, né, dessa função da cadeia leve. Porém, o que diferencia é a concentração, é a eficácia de cada marca, ok? Então, sim, tem marcas que têm maior durabilidade, que impregnam mais rápido e que têm uma efetividade melhor. Nono, 2 pontos importantes para a gente poder arquear a sobrancelha. É a liberação do nosso músculo chamado depressor do supercílio, próximo aqui ao início da sobrancelha e na caudinha da sobrancelha. E eu sempre faço nas minhas pacientes para arquear. 10º, para uma toxina botulínica ter uma eficácia, você não pode ter anticorpos contra ela, porque algumas pessoas já desenvolveram esses anticorpos, e também a dose que o profissional aplica. Então, o profissional tem que caprichar na hora de fazer essa dose, respeitando, claro, a região do músculo frontal, que não dá para fazer uma dose excessiva, porque senão você começa a ter queda de pálpebra, né? E realmente a gente começa a ter esse inchaço, esse edema palpebral intenso, porque não tem nem drenagem linfática. Quem faz a drenagem do músculo, do líquido que está na região frontal, é o músculo frontal. Então, por isso que a gente não pode exceder muito, senão não temos o arqueamento de sobrancelha e a gente piora a qualidade da pálpebra. Então, realmente, dose é tudo. 11º, retox podem sim ser necessários. Por quê? Nem sempre, às vezes, a ação de um músculo é igual nas duas hemifaces, né? Nas duas divisões da face. Às vezes, de um lado, o músculo tem mais atividade do que do outro. Então, pode acontecer, sim, de às vezes uma sobrancelha subir mais que a outra. E retox devem acontecer. E esses retox, pelos estudos, devem acontecer, sim, em aproximadamente 15 dias, que é o ideal. E a dose é baixa, e não temos, assim, evidência de criação ou formação de anticorpos quando essa dose é baixa.